Salve Maria, dia 30 de abril de 2021, da quarta semana da Páscoa, hoje é sexta-feira, e o Evangelho de hoje encontra-se em João, no capítulo 14, nos versículos do 1 ao 6. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, a perícope de hoje nos faz refletir, não é? Jesus nos falando a respeito de que o nosso coração não fique perturbado, porque é necessário ter fé. E este evangelho cabe muito, não é, neste tempo de pandemia, mais de um ano que vivemos um isolamento, um distanciamento e tantas restrições. Jesus nos diz: tende fé em Deus, tende fé em mim também. A fé, que é dom de Deus, que nos foi dada no batismo, deve a cada dia ser aumentada pela força da oração, pela vivência dos sacramentos. Jesus também nos diz esta realidade na perspectiva da vida eterna. Ele diz: Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vos teria dito: Vou preparar o lugar para vós. Este lugar que nosso Senhor nos fala é o céu, é a vida eterna. E ele diz: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. Então, não adianta a gente tentar driblar a morte. A morte é uma certeza em nossas vidas. Claro que nós não queremos morrer, né? Porque alguém que deseja a morte não está no seu juízo perfeito. Né? Todos nós vivemos e queremos continuar na vida. Mas, claro, Jesus nos faz a proposta da vida eterna. Após este caminho aqui, e claro, se este caminho for trilhado numa experiência de santidade, com certeza a recompensa será grande para todos nós. E então é necessário viver esta experiência com Cristo, para que alcancemos a vida eterna que já nos foi dada pela morte e ressurreição de Jesus, mas também por meio do nosso batismo. Jesus nos diz ainda mais. Tomé disse a Jesus, né? Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus, né, se apresenta como 3 palavras: caminho, verdade e vida. Né? Vamos à verdade. Verdade porque é a perfeita revelação do Pai. Jesus, né? Foi nos revelado pelo Pai. O Pai de todas as coisas recebe a origem no qual todos encontram a sua consistência, encontram a verdade. Quando Jesus nos fala da vida, não é porque desde já faz os homens partícipes da sua comunhão de Deus vivo, do Deus eterno, não é? Do Deus que se compadece de nós. Mas, sobretudo, nosso Senhor é o caminho. Enquanto viveu, sua pessoa profunda a existência do encontro com Deus, com o homem, e comunica esta experiência aos homens, os seus irmãos. Então, Jesus introduz para todos nós esta reflexão. Ele como verdade, né? Jesus como vida, Jesus como caminho, que se entrelaçam estas 3 realidades para nos levar à experiência da eternidade. Esta experiência que nos une, né, o homem a Deus, que nos une a natureza humana
a natureza divina, não é? Nós podemos também associar esta realidade, não é? Só através dele que se revela o Pai. O Pai que é a verdade absoluta, não é? E também a verdade que nos é doada. É o próprio Cristo que nos doa a sua vida inteira, Jesus. Passou toda a sua vida, não é? Revelando-se, revelando o Pai, revelando a ação do Espírito, mas acima de tudo, trazendo para nós a experiência da eternidade. Nos preparando para este encontro com Ele, com o Pai na ação do Espírito, mas acima de tudo, o Cristo que nos revela para a eternidade e nos prepara para a eternidade. Por isso, Ele é o único caminho que nos faz chegar ao Pai. Então, o caminho que nos conduz ao Pai, dentro da ação do Espírito, é Jesus. E então, não é? O rosto humano de Deus é Cristo. E esse rosto humano, não é? Nos faz experimentar a realidade. E o próprio Cristo nos diz, quem me vê, vê o Pai. Então, ver o Cristo é ver o Pai, é ver o Espírito Santo, que se unem, não é? A natureza humana e divina, distinta em pessoas, em um único Deus. Caríssimos, supliquemos ao Senhor que a cada dia Ele nos encha da sua santa alegria, como nos dizia o Evangelho de ontem, seguir ao Cristo e alcançar a felicidade. Uma felicidade que não tem limites e que não tem fim, que é duradoura em Cristo Jesus. Então, que esta Trindade Santa nos ajude, né, a caminhar nesta certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nos levará para junto de si, nas moradas eternas. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.